Amém, irmãos? Quero saudar a igreja com a paz do Senhor e dizer para a igreja que nós estamos felizes por estar aqui na presença de Deus, amém? Tira essa máscara aqui. Daniel, tira um pouquinho do agudo lá para nós. Deixa um, dois, som, A. Ok? A. Deixa um, dois, som. Deixa um, dois, som, A, ok? Deixa um, dois, som, A, ok? A, deixa um, dois, som, A, ok? Tá bom, só um pouquinho de retorno. A, deixa um, dois, som, A, ok? A, ok? Tá bom, Daniel. Deixa um, dois, som, A, ok? A, deixa um, dois, som, A, ok? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 18, e o versículo 22. Deixa um, dois, som. Ok? Tá bom. 1 Reis, capítulo 18, versículo 22. Deixa um, dois, som, ok? Deixa eu baixar um pouco aqui. Deixa um, dois, som. Deixa um, dois, som, deixa um, dois, som, ok? Aí, melhorou. Primeira Reis, o capítulo 18, versículo 22, diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dei-nos, pois, 2 bezerros, e ele escolham para si um dos bezerros, e o divida em pedaços e ponha sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro bezerro e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e invocarei o nome do Senhor. Há de ser que deuses que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Podeis sentar. Nós podemos observar aqui Elias. Ele desafia os 450 profetas de Baal. E eu achei interessante que ele chegou para o povo e disse assim: olha, somente eu que restou dos profetas de Israel. Apenas Elias o que tinha restado. Nós sabemos que Jezabel mandou que matasse todos os profetas, e Elias foi um dos profetas que foi poupado naquela época. E eu achei interessante que Elias ali, quando ele percebe ali os 450 profetas de Baal, que era o que servia Jezabel, esses profetas, ele lança ali um desafio. Vamos pegar 2 bezerros, vamos matar, colocar em parte, em cima da lenha, e vamos lançar mão sobre o Deus que vai responder com fogo. Qual será o Deus que pode responder com fogo? O Deus que responder com fogo, esse é Deus. E ele lança o desafio, os 450 profetas de Baal. E eu achei interessante que ele sabia qual seria a resposta de Deus.
E nós sabemos qual é a resposta de Deus em nossas vidas. Nós sabemos disso. É uma coisa tão maravilhosa quando você percebe que você tem um Deus que você pode recorrer a Ele. E Elias ali enfrenta ali 450 profetas, e nós podemos observar uma coisa tão maravilhosa, que quando ele lança a mão sobre isso, a primeira coisa que Elias faz quando ele vai lançar esse desafio, a Bíblia diz que ele foi até o Rio Jordão e pegou 12 pedras com o símbolo das 12 tribos de Israel. E quando ele pega essas pedras, ele leva, a primeira coisa que Elias faz é consertar o altar. Estava estragado, o altar estava quebrado. Então Elias vai lá e conserta o altar com as 12 pedras com o símbolo das 12 tribos de Israel. Significava o quê? Essas 12 pedras que ele vai lá no Rio Jordão em busca, elas simbolizavam ali as 12 tribos de Israel. E nós podemos observar que ele traz essas pedras, e a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele edifica o altar. E às vezes hoje o que está faltando em nossas vidas é isso, às vezes é consertar o altar para que nós possamos clamar o nosso Deus. E uma coisa tão interessante que quando se fala de altar, hoje tudo muda. A Bíblia diz que nós somos o altar de Deus. A igreja é o altar do Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Então hoje nós somos o altar. E é uma coisa tão interessante que ele vai ali e conserta o altar, estava estragado. Ele consertou o altar do Senhor, ele fez tudo certo. A primeira coisa que ele fez foi colocar a casa em ordem. E às vezes é preciso nós colocarmos a nossa casa em ordem para que possamos clamar ao Senhor. Sabia disso, irmão? Existia um desafio para Elias. Ele desafiava 450 homens. Mas para que ele pudesse desafiar esses homens, a primeira coisa que ele faz é consertar o altar que estava estragado. Porque ele sabia que a glória do Senhor desceria sobre aquela casa. A glória de Deus desceria sobre aquele lugar. Então, para que ele pudesse, que essa glória de Deus pudesse descer naquela casa, naquele lugar, ele foi lá e consertou o altar do Senhor. Ele conserta o altar de Deus. E hoje nada muda, irmão. Velho, Novo Testamento, nada muda. Aí o Senhor faz o quê? Ele nos coloca hoje numa condição de altar, uma condição mais bem privilegiada, não é? Uma condição de altar do Senhor, morada de Deus. Você sabe que os seus olhos são os olhos de Cristo, a sua boca é a boca do Senhor, os seus ouvidos é o ouvido do Senhor. O Senhor hoje nos usa para transmitir essa essência, esse poder, essa glória para as outras pessoas através de nós, porque somos o quê? Morada do Espírito Santo do Senhor. Então ele diz que em nossas palavras tem poder. Se você for bem perceber isso, é uma coisa maravilhosa. Na sua palavra há poder. Tudo que você falar, você tem que ter um cuidado, um zelo. Por quê? Porque pode acontecer no momento que você falar alguma coisa. Então Elias, nada mais, não foi diferente. Ele vai lá, pega as pedras, conserta o altar do Senhor, limpa lá, faz um rego maior. Ele deixou toda a casa em ordem, porque ele sabia que no momento que ele clamasse, a glória do Senhor desceria naquele lugar. E ele fez algo tão interessante que o povo falou assim, que o que Elias tinha feito pareceu bem aos olhos do povo. Foi bom, ótimo o que você está fazendo.
Ele vai lá, desafia os 450 profetas. E chegou para os profetas e disse para eles assim: olha, tudo bem, vocês vão fazer o seguinte: vocês têm até o meio-dia para que vocês clamem o Deus de vocês, para que desça fogo do céu e consuma todo esse holocausto. E aí, limpe a água que está no rego. Eu falei, encheu aquele rego d'água. E deu até meio-dia para que aquele povo clamasse. E o povo clamou. Clamou. Os profetas clamavam, buscavam o Deus deles. Mas a Bíblia diz que nada foi ao favor daquele povo. Nada favoreceu a eles. Nada, irmão. Coisa maravilhosa. E nós podemos observar o que sucedeu. Quando chega o meio-dia, Elias fala assim com eles: olha, para. O tempo de vocês foi esgotado. Agora chegou a hora que eu vou clamar o meu Deus. O Deus que criou os céus e a terra. O Deus que tudo pode. Eu vou clamar a Ele agora. Irmão, é uma coisa tão maravilhosa. A Bíblia diz que quando Elias clama, desceu ali uma labareda de fogo, uma língua de fogo, torrou todo aquele animal, lambeu a água que estava naquele rego, que acabou com a água daquele rego. E o povo começava a dizer assim: só o Deus de Elias é Deus. Só o Deus de Elias é Deus. Mas para que isso acontecesse, houve o quê? Uma transformação, irmão. Houve um conserto. Houve algo para ser feito. No versículo 27 ele diz assim: sucedeu que no meio-dia Elias zombava deles, dizia: clamai em alta voz, porque